Sexo e Destino, de André Luiz, capítulo 4, primeira parte. Acomodados de novo no aposento próximo, buscava erguer o ânimo de Neves, positivamente desapontado. O companheiro se lançou ao clima da dignidade ofendida, dando a impressão de que a família encarnada ainda lhe pertencia. Censurava a conduta do genro. Elevava os merecimentos da filha, mencionava o passado quando ele próprio venceu lances difíceis da luta sentimental. Se desculpava. Condoído, ouvia os seus apontamentos a refletir de minha parte quanto à dificuldade com que todos nós somos defrontados para dissipar a ilusão de posse sobre os outros. Então, aqui a grande verdade, né? Encarnados ou desencarnados, nós temos sentimento de posse sobre aqueles com os quais a gente vive. Sentimento de posse inclui orgulho, egoísmo, portanto, são sentimentos que nós precisamos trabalhar. Não fosse a obrigação de respeitar os seus sentimentos, é certo que eu me excederia ali mesmo, em comprida tirada filosófica, recomendando o desprendimento, mas me limitei apenas a confortá-lo. Não se aflija, desde muito aprendi que para as pessoas desencarnadas, quase sempre, a porta do lar se fecha no mundo quando a gente cerra os nossos olhos. Entretanto, não pude prosseguir. Como duas crianças enlevadas e felizes, Nemésio e Marina penetraram a câmara, fugindo claramente à presença da enferma. Guardavam no semblante a expressão dos namorados felizes quando alimentam o clássico, enfim sós, trancando-se contentes. Instintivamente me dispus a sair, mas Neves sustou meu impulso de retirada, convidando-me aturdido. Fique, não louvo a indiscrição. No entanto, estou ao lado de minha filha, em sentido direto, simplesmente há alguns dias, e devo saber o que ocorre para poder ser útil. A esse tempo, Nemésio enlaçou a enfermeira como se voltasse de improviso aos arrebatamentos da juventude. Amimava suas mãos miúdas e os cabelos sedosos, referindo-se ao futuro. Justificava-se copiando as preocupações de um adolescente, interessado em vacinar a escolhida contra o ciúme. Deveriam ser bons para Beatriz, às portas do fim, e agradecer ao destino que os livrava dos aborrecimentos e percalços de um desquite, mesmo amigável. Ouviu o médico na véspera, informando-se de que a doente não conseguiria viver mais que algumas semanas, e sorria como um menino travesso, explicando que não admitiria a sobrevivência da alma. No entanto, a seu ver, se houvesse vida além da morte, não desejava que a esposa partisse nutrindo por eles quaisquer ressentimentos. Apaixonado, procurava convencer-se de que se via correspondido, cravando a atenção nos olhos enigmáticos da companheira, a quem se reconhecia imantado por intensa atração. Marina retribuía como quem se deixava querer bem. No entanto, apresentava o fenômeno singular da emoção presa a ele e o pensamento voltado ao outro, empenhando-se por todos os meios a encontrar nesse outro o incentivo necessário a essa mesma emoção. Nemésio comentava os próprios empecilhos sensibilizado. Confessava sua devoção inexcedível, não a queria de ânimo inquieto. De futuro abandonaria os negócios, viveriam felizes na casinha de São Corrado, que transformaria em bangalô confortável entre o verde do mar e o verde da terra. Mandaria reconstruir em estilo novo, a fim de que a moradia os recebesse no momento oportuno. Que ela confiasse, aguardaria apenas a modificação do próprio estado social para conferir-lhe o título de esposa para sempre. Isso tudo era dito num jogo de manifestações carinhosas, em que a sinceridade prevalecia num lado e o cálculo no outro. Então,
André está vendo a sinceridade na atitude de Nemésio e a atitude calculista de Marina em seu relacionamento duplo. Porém, assinalei estranha ocorrência. Ele e ela comunicavam-se entre si as mais ternas expansões de encantamento recíproco, sem ser dissoluto, e pareciam aderir automaticamente às impressões que esboçávamos, uma vez que acompanhávamos os mínimos gestos dos dois com aguçada observação, prejulgando os seus desígnios com o fundo de nossas próprias experiências inferiores já superadas. Interessante observar aqui, né, que André percebeu que estavam como que obsediando o casal, porque olha o que ele disse: pareciam aderir automaticamente às impressões que esboçávamos. Ou seja, André e Neves pensavam e o casal fazia. Nunca pensamos nisso, né? Mas pessoas mais elevadas, mesmo com o intuito de fazer o bem, também podem obsediar. Semelhantes registros que formulamos com absoluta imparcialidade são dignos de nota, embora, atento como me achava ao estudo, nos vimos obrigados a reconhecer que a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, estabelecia correntes mentais estimulantes da turvação psíquica de que ambos se viam acometidos, correntes essas que, partindo de nós na direção deles, como que agravava o seu apetite sensual. Então, temos aqui a tomada de consciência do André, de que eles estavam ali censurando, prejulgando, ou seja, com os pensamentos infelizes deles, eles estavam estimulando o apetite sexual do casal. Ou seja, André tomou consciência de que estava exercendo o papel de obsessor naquele momento. O marido de Beatriz acentuava em transportes de felicidade juvenil, embora a voz sussurrante, o anseio com que aguardava o seu carinho permanente no refúgio caseiro. Porém, de inesperado, a jovem prorrompeu em pranto copioso. O companheiro beijou sua face, aspirando a aliviar sua tensão convulsiva. De nosso lado, entretanto, reparávamos que Marina se fixava cada vez mais no moço que parecia se encravava à sua imaginação. Escabroso, sem dúvida, o conflito de que se verificava possuída à vista da sinceridade inequívoca de todas as promessas que lhe eram endereçadas. Esquecendo os compromissos abraçados perante a esposa, que naquela hora lhe requisitava mais amplas evidências de fidelidade e ternura, o chefe da casa se bandeou apaixonadamente para ela, se entregando sem reservas, inteligente bastante para entender quanto se debilitou o seu raciocínio de homem circunspecto. A menina identificava a fase perigosa da partida infeliz a que se lançou e se aturdia ali, confundida entre aflições e remorsos a ferirem o seu coração. Forçados pelas circunstâncias, a penetração de assuntos em exame, assinalávamos as telas mentais da moça a se derramarem de seu íntimo, irradiando sua história. Se fez querida pelo maduro genro de Neves, sem dedicar-lhe outros sentimentos que não fossem reconhecimento e admiração. Mas agora que os acontecimentos impeliam sua alma na direção de laços mais profundos, tremia pelas indébitas concessões que lhe havia feito. Remoía no seu espírito as recônditas reminiscências da sua aventura afetiva, recapitulando todos os sucessos pelas quais havia atraído o protetor experiente aos seus métodos sutis de sedução,
para concluir assustada que amava até a loucura aquele rapaz franzino que se destacava de seu pensamento através de cativantes apelos da memória. Dentro dela, embatia-se guerra terrível de emoções e sensações. Nemésio consolava-a, formulando frases de paternal solicitude. E ao responder-lhe às reiteradas perguntas quanto ao choro intempestivo, a jovem adotou largo processo de perfeita dissimulação, invocando problemas domésticos para articular evasivas com que encobrir a realidade. Tentando esquivar-se de si mesma, se referiu às supostas agruras do lar, salientou exigências maternas, falou em dificuldades financeiras, alegou fantásticas humilhações que corriam no trato da irmã adotiva, mencionou incompreensões do pai, em rixas constantes nos círculos da família. O interlocutor reconfortou-a que não se amofinasse, que não se afligisse, não estaria a sós, partilharia todos os impedimentos e dissabores, fossem quais fossem. Tivesse paciência. O desenlace de Beatriz, indicado para breves dias, seria o marco fundamental de sua aventura definitiva. Nemésio se exprimia em tom de súplica e, talvez percebendo que apenas a força de palavras não conseguiria subtraí-la aos soluços, arrancou da pasta próxima um livro de cheques, colocando-lhe expressivo auxílio amoedado nas mãos que o lenço molhado umedeceu. A moça pareceu mais comovida, exibindo no rosto a apreensão de quem se recrimina sem qualquer justificativa de consciência, ao passo que ele abraçava afetuoso. No silêncio que aconteceu, me voltei para Neves, mas não consegui pronunciar palavra. Então, ela estava muito aflita, sem saber o que fazer, porque estava apaixonada por outro. Sabia que Nemésio estava sendo sincero e planejava viver ao seu lado. Embora ela estivesse dissimulando, seu pranto era de desespero, de não saber como sair da situação, porque ela seduziu apenas pela aventura, para que ele bancasse as despesas. Embora desencarnado, o amigo agora me parecia um homem positivamente vulgar da terra, que a revolta azedava, sobrancelhas encrespadas, alterava sua feição no desequilíbrio vibratório que precede as grandes crises de violência. Receava que sua calamidade emotiva se transformasse em agressão, mas sucedeu o imprevisto. As súbitas, venerando amigo espiritual, penetrou a câmara. Arrebatadora expressão de simpatia marcava sua presença. Radioso halo circundava sua cabeça. No entanto, não era a luz suave a se extravasar docemente da sua aura de sabedoria que me impressionava, e sim a substância invisível de amor que emanava da sua individualidade sublime. Então, André percebeu que o amigo estava se desequilibrando emocionalmente, a tal ponto que parecia que iria partir para a agressão de novo. Mas que chegou um ser elevado, que tinha um halo em volta da sua cabeça. Esse halo representa sabedoria. Nós temos esses halos representados nas pinturas católicas. Provavelmente algum pintor vidente fez isso. E a igreja acabou adotando esse procedimento para representar o que eles chamam de santos. Olhei nos seus olhos, de relance, com a ideia enternecedora de quem revia um companheiro longamente esperado por aflitivas saudades acumuladas no coração. Fluidos calmantes banhavam-me todo, como se fosse visitado no âmago do ser por inexplicáveis radiações de envolvente alegria. Onde teria conhecido, nas trilhas do destino, aquele amigo que se impôs ao meu sentimento como irmão de velhos tempos? Em vão vasculhei a memória naqueles segundos inesquecíveis. Num átimo me vi recambiado
às sensações puras da infância. O emissário que estacou à frente de nós não me fazia retomar simplesmente a segurança a que me habituei quando menino diante dos braços paternos, mas também ao carinho de minha mãe, que nunca se afastou do meu pensamento. Oh Deus, em que forja da vida se constituem esses elos da alma? Em que raízes de alegria e sofrimento, através das reencarnações numerosas de trabalho e esperança, dívidas e resgates, se compõe a seiva divina do amor que aproxima os seres e transfunde os seus sentimentos numa só vibração de confiança recíproca? Levantei meus olhos de novo para o benfeitor que se aproximava e fui levado a conter a própria emotividade, a fim de não retê-lo instintivamente em arremessos de contentamento. Então, quando Neves estava totalmente desequilibrado, veio uma senhora e o acalmou. Agora, de novo, desequilibrado, estava acontecendo e apareceu esse ser iluminado para transmitir paz, serenidade. André também recebe esses fluidos de felicidade e sabe que conhece esse amigo de luz, um ser tão especial que fez André recordar o carinho de sua mãe. Ele não sabe quem é, mas sabe que entre eles existe muita ternura. Nos erguemos de chofre. Após cumprimentá-lo desanuviado, Neves disse a apresentar-me quase sorrindo: André, abrace o irmão Félix. Porém, o recém-chegado se adiantou, oferecendo-me o abraço e proferindo saudações calorosas, com o evidente propósito de frustrar quaisquer elogios no nascedouro. Grande contentamento o de vê-lo, disse benevolente. Deus o abençoe, meu amigo. Entretanto, a comoção me imobilizava. Não logrei arrancar do coração à boca as expressões com que ansiava pintar o meu enlevo, mas beijei sua mão com a simplicidade de uma criança, rogando-lhe mentalmente receber as lágrimas que caíam de minha alma por mudo agradecimento. Em seguida, ocorreu algo inusitado. Nemésio e Marina transferiram-se de repente a novo campo de espírito. Confirmei a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça e a revolta que dominava Neves até então haviam funcionado ali por estímulos ao magnetismo animal a que se ajustavam os dois enamorados, que nem de leve desconfiavam da minuciosa observação a que se viam sujeitos, porque bastou que o irmão Félix lhe dirigisse compassivo olhar para que se modificassem incontinente. O amor desse ser era assim tão grande que atingiu também o casal. Portanto, aqui André teve a certeza de que ele e Neves estavam induzindo o casal. Eles que estavam com pensamentos menos dignos, espíritos elevados, bondosos que estavam ali para ajudar e, por invigilância, estavam agindo como obsessores. A visão de Beatriz, enferma, cortou o seu espaço mental como um raio. Os ardores da paixão enfraqueceram. Ambos pareciam um par de crianças atraídas uma para a outra, cujo pensamento se transfigura de improviso diante da presença materna. É aquela coisa, né? Quando a mãe chega, a criança corre fazer o que devia estar fazendo, né? E não era só isso. Não podia auscultar o mundo íntimo de Neves, mas de minha parte, súbita compreensão inundou minha alma. E se eu estivesse no lugar de Nemésio, estaria agindo melhor? Silenciosas indagações se incrustavam na minha consciência, impelindo o meu espírito a raciocinar em nível mais alto. Olhei o atribulado chefe da casa, possuído de novos sentimentos, percebendo nele um verdadeiro irmão que me cabia entender e respeitar.
Ele disse que Neves escutava seus pensamentos, lá nos primeiros capítulos, né? E aqui ele diz que não consegue escutar os pensamentos de Neves. Então, Neves é um espírito superior a André. Nos primeiros livros, ele dizia que isso acontecia, ou seja, os espíritos superiores a ele sabiam o que se passava com ele e normalmente ele estava acompanhado de alguém, né? Na mesma vibração dele, mas ele não tinha acesso ao pensamento desses seres iluminados que os estavam instruindo. E ele consegue auscultar os pensamentos do casal. E mais que isso, quando o espírito os atingiu com vibrações amorosas, elevou o pensamento vibratório de Neves e de André, a ponto de André ter empatia por Nemésio e se perguntar: se eu estivesse no lugar dele? Quando elevamos a vibração, nós deixamos de julgar e passamos a entender o outro. Embora confessando a mim mesmo com indisfarçável remorso a impropriedade da atitude que assumi momentos antes, prossegui estudando a metamorfose espiritual que se processava. Então, isso é fazer reforma íntima. Nossa reforma íntima é constante, é no aqui e agora, é na conscientização do que estamos fazendo, parar e fazer diferente. Ele viu que estava tendo atitude imprópria e se modificou, consciente da mudança que estava acontecendo. Marina passou a revelar benéfica reação, como se estivesse admiravelmente conduzida em ocorrência mediúnica, de antemão preparada. Se recompôs do ponto de vista emotivo, patenteando integral desinteresse por qualquer forma de entretenimento físico, e falou com delicadeza da necessidade de voltar aos cuidados que a doença exigia. Nemésio, a refletir sua renovada posição interior, não ofereceu qualquer embargo, acomodando-se em poltrona próxima, enquanto a jovem se retirava tranquila. Uma simples presença amorosa muda tudo. André, Neves se desequilibraram e acabaram desequilibrando Nemésio e Marina. Félix, como uma presença amorosa de mãe, e quando chega, todos vão silenciosamente envergonhados fazer o que deveriam estar fazendo, estabeleceu o equilíbrio. Portanto, aqui está o exemplo do que estamos cansados de ouvir. Ao nos sentirmos desequilibrados, devemos elevar o nosso pensamento ao alto. Reparei que Neves ansiava conversar, desabafar-se. No entanto, o benfeitor que ganhou nossos corações apontou o esposo de Dona Beatriz e convidou: meus amigos, nosso Nemésio está seriamente enfermo, sem que ainda o saiba. Ignoro se já notaram sua deficiência orgânica. Procuremos socorrê-lo. Olha a puxada de orelha. Ao invés de eles perceberem que Nemésio estava doente, precisando de ajuda, eles estavam julgando e condenando. Isso acontece sempre que não olhamos o outro com amor, sem envolvimento. Se fosse um desconhecido, provavelmente eles teriam procurado saber. Mas, como Neves estava agindo unilateralmente, fica difícil ver o outro lado. Meu pai sempre dizia: toda porta tem dois lados. Se analisamos apenas um dos lados, seremos injustos. E cada vez mais eu vejo o quanto ele falava com propriedade, né? E é isso, nosso capítulo termina aqui, né? Só que eu desejo aqui fazer
dizer o quanto eu sou grata a André, né, por mais uma vez expor sinceramente as particularidades da sua vida, do seu aprendizado, de sua busca de evolução. Embora ele estivesse aqui fazendo um trabalho para nos alertar sobre relacionamentos, o que já seria suficiente, ele, ao observar o seu próprio comportamento, tá, imediatamente nos alerta a observar quantas vezes fazemos papel de obsessores em nosso dia a dia. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.